Bom, gente, deu certo. Vamos lá, começando, né? Bora lá. Deixa eu ver aqui o horário, porque a gente tem que terminar antes das 6, né? 15 tem minutos. que dormir, tem que demorar pouco também, senão fica muito cansativo, né? A ideia é que não fique cansativo não, tá? Para todo mundo. Bom, vamos começar do começo, né? Sobre o conceito de magia. Eu acho assim, que as pessoas hoje têm muita moda, né? Tudo é magia. Tem a pousada mágica, tem o lanche mágico, tem nada, tudo, mas virou assim... Sabor mágico, meu restaurante. Não, mas esse é mágico mesmo. Aqui em Santo Tomé tudo é mágico, gente. Quem conhece sabe. Esse é mágico mesmo, né? Então, vamos definir, vamos começar assim, bem pelo começo, né? Esse nome, da onde vem magia ou magos? Pela tradição, inclusive da magia mesmo, esses nomes, eles vêm da tradição dos Parsis, né? Era uma religião lá da terra de Zoroastro. Inclusive, se as pessoas forem estudar os Vedas, né? Não é o Rig Veda não, Vedas, né? Lá da região da Pérsia, né? A antiga Pérsia, hoje é Irã, né? Hoje é Irã. A Letícia até fala uma coisa interessante lá, que os verdadeiros arianos são de lá, né? É isso? São daquele local. Isso. Pelas pesquisas, não é opinião, não é pesquisa. Isso, esses Vedas do Vedismo, né? Que tem uma religião, isso, o Vedismo. Isso. Uhum. Então, se vocês forem estudar um pouco, vocês vão ver que existe muita coisa de magia mesmo, né? Lá na religião dos persas. Então, vamos começar a falar dessa live da Bíblia. Quais foram os magos mais famosos de toda a história? São os três? Os três reis magos, né? Que foram eles que foram receber e, na verdade, foram referendar Jesus. Olha que interessante isso, né? Então isso é muito importante a gente deixar bem claro. Já começa aí uma diferença muito grande entre feitiçaria, né, bruxaria e magia, ok? Porque o povo mistura tudo, né? Tudo uma coisa só, é uma salada só, né? O pessoal acha que é a mesma coisa. Então o que acontece? Os três reis magos, eles eram também astrólogos. Que nem você. Eles descobriram sobre Jesus pelos estudos deles de astrologia. Disseram que eles seguiam a estrela de Belém. E o que era a estrela de Belém? Era uma conjunção, segundo as nossas pesquisas, de Júpiter e Vênus. São os dois astros mais brilhantes no céu a olho nu, né? Lá, depois da Lua e do Sol, óbvio, né? Que se juntaram. Mas não é só isso, né? Então eles estudavam a astrologia, que na verdade reflete as leis cósmicas universais. Gravem isso, que isso para a magia é muito importante, ok? Não existe mago que não seja astrólogo, que não entenda de astrologia. Não existe. Tem que entender, tá? Tem alguns famosos aí que até tira foto para a capa da revista Veja como mago, né? Mas eu nunca vi ele falar nada de astrologia, né? Bom, vamos seguir. Gente, a magia, como acabei de dizer, tem muito a ver com o conhecimento das leis cósmicas universais. Então, a gente entende o meandro, tá? Dessas leis cósmicas. No popular, as pessoas acham que fazer magia é burlar as leis da natureza. É fazer uma coisa impossível. Exatamente o contrário. É conhecer essas leis, tá? E se alinhar a elas, né? Agora, a questão é que a maioria, por desconhecer as leis da natureza, é que nem a gente que desconhece as leis dos homens, né? A gente caminha por um nível, ok? Agora, quando entra um advogado, né, um juiz de direito que tem um conhecimento superior, ele dá outra interpretação, ele tem outros caminhos para essas leis que a gente
vai vivendo porque é intuitivo, digamos assim, né? É como se... Não roubar, não matar é o básico, né? É como se você fosse nadar de acordo com o rio. Isso. E não contra o rio. Entendeu? Isso. Magia é você ir de acordo com o rio. Entendeu? A Letícia Araújo tá falando que ela achava que era a mesma coisa. Magia, feitiçaria, tudo a mesma coisa. Oi, Luciene, tudo bom? Falando de magia, que aparece ela. Muito antigamente, gente, não havia na ciência da antiguidade a especialização que hoje nós temos. É muito bom, não sou contra a ciência, né? A gente se aprimora, a gente se detalha, se aprofunda numa coisa, mas antes era uma coisa só. Então a gente não separava medicina, por exemplo, matemática, né? A astrologia, da onde veio a astronomia, e a química, por exemplo. Então vamos pegar a química como um exemplo. Eu acho que a química é um exemplo muito bom. Por quê? Porque quando você toma um remédio, parece magia, não parece? Aquela coisa funciona, né? Se você tomar um Rivotril, por exemplo, a pessoa vai ficar, né, dopada, ela vai sentir o efeito, não tem jeito. É como se fosse magia. Então a magia é você saber, como se fosse a química, o que pegar, qual elemento químico, qual lei da natureza que você vai usar, em qual proporção, de qual forma, tá? Para você obter um determinado resultado. Percebe como desmascara, desmistifica, né, a questão da magia? E assim, o meu mestre, ele falava para mim, ele falou, olha, quanto mais uma pessoa sabe magia, menos ela usa. Tá? Por quê? Porque você não sabe as consequências. É que nem remédio, gente. Você não pode sair tomando remédio à torta direito. Pode? Bom, chá de sene, bastante, assim, carecão. bem grosso, tá? Você vai ver a magia no banheiro. Percebe? Então, assim, não é uma coisa que a pessoa faça impunemente. Ela tem que saber. Mesmo aspirina, por exemplo, se você toma muito aspirina, o pessoal nos Estados Unidos tem problema, porque eles tomam aspirina direto, a gente vê nos filmes, né? O pessoal toma aspirina direto. Aqui no Brasil, por exemplo, tem gente que fala que é bom você tomar, melhorar o infantil. Já viu uns cor-de-rosa, ele é fraquinha, para criança. Eu lembro que os velhos tomavam afinal o sangue, mas tomava direto aqui. Né? E lembra que ontem na nossa live a gente falou da diferença da dose, o que é o remédio, né, o que é a saúde e o veneno. A Luciene tá falando que o conhecimento químico veio da magia. Sim, todo o conhecimento veio da magia, né? Você pega os antigos pais da ciência, são todos magos, né, alquimistas, né, Benjamin Franklin, Giordano Bruno, Da Vinci, Leonardo da Vinci, né? Eram todos Rosa Cruzes, alquimistas, astrólogos, né? Newton, Sir Isaac Newton, né? Era astrólogo Newton, né? Mas voltando então ao melhorar o infantil. Hoje, por exemplo, as pessoas têm que pensar muito, porque quem toma melhorar o infantil para afinar o sangue pode ter problema com o coronavírus aí. Deixa a pessoa mais predisposta, né? Como se a pessoa também se tomar muito anti-inflamatório. Não é legal, né? O ibuprofeno, né? Você viu, as pessoas que mais morreram pelo coronavírus é que tomaram ibuprofeno. Então hoje praticamente está proibido para os médicos receitar ibuprofeno para quem está com suspeita de coronavírus. Então assim, né? A magia é como química que você vai usar da forma correta, adequada, na proporção justa, para atingir um determinado objetivo, conhecendo as leis cósmicas universais. Senão o remédio vira veneno. Vira veneno. Né? Antigamente havia uma febre, né? As pessoas faziam muito a tal da amarração, não sei se já ouviram falar, é um feitiço que se faz, né? Usando o coração de animal, para que uma pessoa goste da outra. É uma coisa horrível. Isso é injusto. Isso é horrível. Por quê? Porque você mexe... feitiço, olha o termo que eu usei. Isso não é magia, isso é feitiço, né? Qual a diferença de magia para feitiço? O feitiço é uma coisa pontual. A pessoa fala, tá com dor de cabeça? Toma Doril, Doril passa. Passou. Só que você não sabe por quê, da onde que veio a dor de cabeça. Tem 1000 razões de você ter dor de cabeça.
tá? E então você tem que tratar, quando você tem dor de cabeça, tem que ver o que é pressão, a causa. Estômago, intestino, coração, o que é, você tem que tratar a causa, entendeu? Então o feitiço ele não tem compromisso com o resto, ele vê aquela coisa pontual. É que nem a pessoa que fica tomando remédio, né? Eu conheço uma pessoa que toma remédio para prender o intestino. Aí depois fica muito presa e toma para soltar. Aí soltou muito, aí toma para prender. Toma pra prender. Oh. Daqui a pouco vai estar tomando pro estômago, pro fígado. Não tomar nada, né? Porque esses remédios todos têm. Nada é sem consequências. Nada existe sem consequências. É que nem os médicos falam que o pessoal toma omeprazol demais. Omeprazol ajuda. Mas não é pra ficar tomando todo dia, toda hora, entendeu? Isso. Então, gente, muito bem, então a magia, né? Então você vai usar o seu conhecimento das leis cósmicas universais, mas isso é muito abstrato, Juarez, espera aí. Eu vejo o pessoal usar vela, eu vejo o pessoal usar um atame, uma espada mágica, um círculo mágico, uma roupagem, né? Isso funciona? É necessário? Veja bem, as coisas externas, como eu falei nas lives anteriores, elas são um reflexo das coisas internas da gente, né? Normalmente nós somos muito dispersos, gente. Tenta um minuto, você parar, fechar o olho e ficar sem pensar em nada. É quase impossível. O pessoal fala que meditar é não pensar em nada. Fácil falar, vai fazer, né? Então a mesma coisa. A gente tem que estar focado naquele objetivo para a gente ter um resultado com o conhecimento da causa, né? Com o conhecimento das leis cósmicas. Então uma coisa para a gente focar a nossa consciência, ou principalmente o nosso inconsciente, são as coisas externas. Então aí sim, a gente usa uma roupa, a gente usa um instrumento mágico, pode ser um cajado, pode ser uma espada, pode ser uma taça, né? São os ditos muletas até, né? São quase que muletas, né? Para você focar uma vela, você vai usar uma vela, né? Para você focar a sua intenção. Vocês vão ouvir muito falar disso, de intenção, quando se fala de magia. Intentar. Um mestre, ele não precisa de nada disso. Carlos Castanheira falava isso. A intenção dele é concentrada, intensa e focada. Pronto, né? O Castaneda já falava disso. Aliás, lembra que eu falei no início que sempre sai uma dica de livro, né, no meio de toda a nossa conversa nas lives. Então, procura Carlos Castaneda, tá? Uma dica de livro, ele fala sobre xamanismo, é bem legal. Pesquisa aí, tá? Carlos Castaneda. Pois é. Então assim, eu estou tentando ser bem didático para ficar bem claro e bem simples, qualquer pessoa que assista possa entender. Então, o que acontece? Você vai pegar um livro de magia, ele não vai falar nada disso, ele já vai sair com símbolos, com não sei o quê, sabe? Não é necessário, né? A gente é que precisa, magia não é nada disso. Mas espera aí, tem que haver sacrifício de animais, por exemplo, né? Tem que matar um bode, tem que matar uma galinha, uma pomba, seja lá o que for. Não tem. Bom, agora já está claro, já falei para vocês que não precisa, né? Acontece que o sangue, ele é o veículo do karma, é o veículo da vida. Então, ele é magnético, sabe? Ele tem uma força muito grande mesmo, tá? Então, quando é usado... Por que ele é usado? Vamos colocar, por que ele é usado? Porque às vezes a pessoa não tem uma vibração, não tem uma consciência, não tem uma compreensão maior e transcendental. Então ela precisa usar uma coisa inferior, né? Eu costumo falar para as pessoas, isso eu já falei também em outras lives, a gente faz o karma com as nossas decisões e com as nossas escolhas. E funciona assim, a gente tem que passar, por exemplo, uma experiência para adquirir uma consciência, né, uma sabedoria X na vida, ok? Digamos que a gente tem. Afinal, nós viemos aqui para quê? Para ganhar dinheiro, né? Para gastar dinheiro, para se divertir, pagar as contas, para transar. Para que a gente veio aqui?
Nós viemos, a vida, a razão da vida é a gente crescer, a gente evoluir. E como é que a gente cresce e evolui? Através das experiências. Então essas experiências que vão nos proporcionar a oportunidade do aprendizado, elas ocorrem num plano centenário nosso. Nós temos 7 corpos, né? Depois a gente pode fazer uma live sobre isso, né? Sobre a anatomia oculta. Mas assim, a priori, você tem uma experiência que você pode adquirir um conhecimento no plano espiritual. Se você tiver consciência vivendo nesse plano espiritual, você tem a experiência e adquire a sabedoria. E aí você evolui. Beleza? Beleza. Mas eu não tenho consciência, Juarez. Como é que eu faço? Aí você vem para o plano mental. Tá? Alguém fala alguma coisa para você. Mas a pessoa é teimosa, é turrona. Não, eu não quero, eu não acredito, eu não quero saber. Por exemplo, eu conheço pessoas que às vezes a gente indica, principalmente para alguns problemas de saúde, a homeopatia, a gente é excelente. Excelente. Aí eu indico, já aconteceu, né? De indicar, a pessoa não acredito nisso. Fechou. Tirou do plano mental, ela poderia ter aprendido, né? Não. Mas assim, não acredito, é como se fosse religião, alguma coisa assim. Peraí, vamos absorver o conhecimento primeiro, depois você dá a sua opinião. Aí desce, aí vem pro emocional. Aí acontece alguma coisa no plano emocional, nos relacionamentos, com as pessoas que ela gosta e tal. Não aprendeu mesmo assim? Aí vem pro físico, aí você somatiza, traz pro físico, né? Hoje eu acho que quase uma unanimidade entre os médicos que o câncer, por exemplo, né, ele é uma doença psicossomática. São emoções muito fortes que as pessoas sentiram, né, tiveram uma experiência e guardaram aquilo, sabe? Então, acaba trazendo para o físico. Okay? Pensando nisso, né? Pensando nessa quarentena nossa, essas coisas que estão acontecendo, que agora está no físico, o que será que a gente deveria ter aprendido aí? A humanidade. A humanidade, né? Inteira. Em outro plano, que veio agora para o físico, o que a gente tem que aprender? O que será? Já questionou sobre isso? Mas eu acho que mesmo estamos passando no físico isso tudo, a gente ainda, porque cada plano, gente, tem 7 subplanos, tá? Então, assim, nós poderíamos estar passando aqui no físico uma guerra, Terceira Guerra Mundial, e nós não estamos passando, ou seja, nós elevamos um pouco. Problemas técnicos. Então, o que eu queria fazer de correlação para vocês é isso, né? Então, nós temos 7 subplanos, né, do plano físico. Então nós estamos passando essa experiência a nível mundial com essa pandemia do coronavírus num plano um pouquinho maior, elevado. Não precisou da guerra, né? Não precisou de sangue derramado, de explosões, de coisas muito terríveis, né? Então nós já nos elevamos. Mas ainda assim, a humanidade precisa mudar os seus valores. Então nós estamos passando essa experiência do coronavírus, né, no físico. Mas, na verdade, observem vocês, a maioria não está tendo problema de saúde, né, a grande maioria esmagadora. Então nós estamos passando no plano emocional, que é o plano que nós estamos... A palavra de ordem é a empatia, a solidariedade, né? A cidadania, de pensar no outro. Olha, nós estamos no plano emocional. Percebe? Então a magia também tem assim, né? Tem desde o plano lá em cima até o plano aqui embaixo. Então aquelas civilizações, né, bem antigas, elas praticavam muito o animismo, né? Aquela coisa com o animal mesmo, aquela coisa bem física, bem material, né? E já existe até hoje até uma linha de candomblé. Candomblé ele é caracterizado por sacrifício de animais, né? Mas já existe candomblé vegetariano. Sim. Sabe? Aí o pessoal dá risada, pô, mas isso não é candomblé. Por que não? As coisas evoluem, gente. A gente cresce, a gente evolui. A gente se desenvolve. É claro que vai exigir maior nível de consciência de quem está operando a magia.
né? Porque ele tem que estar num plano superior, ok? Então você vai se elevando, vai se transcendendo, tá? Isso então é a forma de você trabalhar a magia em várias formas. Então você vai encontrar várias ramificações de estilos de magia, né? Tem, por exemplo, o xamanismo, que é uma coisa bem anímica, bem dos índios antigos, né? Então traz o xamanismo, que junto muitas vezes tem essa questão dos animais, do sangue, né? De usar o sangue também, desse fluido astral que é o sangue, poderosíssimo, ok? E você tem outros tipos de magia, né? Tem a magia natural, que é junto à natureza, religiões como o Wicca, por exemplo, a Zatru, né? A bruxaria, é mais natural, é a magia natural que se faz junto à natureza. Existem aquelas magias que as pessoas realizam dentro de templos, dentro de locais, de recintos devidamente preparados, né? Com mais símbolos e coisa e tal. Tem até a bruxaria brasileira, né? Tem, né? Então assim, existem vários ramos, né? Então você vai percebendo agora os níveis de consciência, os níveis de conhecimento, os níveis de acesso, né? Então essas coisas externas que a gente usa é para focar a nossa consciência. Então, por exemplo, a vela preta é típico de magia negra? Não necessariamente. Cada cor tem uma vibração, é que nem remédio, não tem o remédio tarja preta, né? Então o remédio tarja preta é só para quem é mago negro, né? Não. É a vibração, pensa na cromoterapia, é isso. O arco-íris ele tem várias cores também, né? Não tem o preto, óbvio, por quê? Porque o preto é a ausência de cores, o branco são todas as cores misturadas, tá? Então você tem as cores com as suas determinadas vibrações. É que nem, por exemplo, porque tem gente que acha que vela colorida é macumba. Ah, não, é macumba. Vela tem que ser branca, né? Não, peraí. Por exemplo, a Igreja Católica... Uma vela amarelinha tão bonitinha. ela vem da tradição judaica, né? No judaísmo, nós temos o candelabro de 7 braços, ok? São 7 velas que você põe, né? Que é a menorá. Pronúncia em hebraico é menorá. Menorá, né? Ou menorá. Na verdade, cada uma daquelas tem uma vibração. Quem estudou radiônica e radiestesia sabe que, por exemplo, do lado da pirâmide, se você faz uma pirâmide dentro das proporções da pirâmide, lá da grande pirâmide, né, de Gizé, e você pode pontuar do lado, tem as cores, cada uma cor diferente da outra. Da mesma coisa as velas. E as cores para que servem, Juarez? Olha, é uma vibração. É que nem, por exemplo, você querer reclamar de que tem um buraco na rua, na frente da sua casa. Você vai falar com o prefeito? Para isso, vai incomodar ele tem muita coisa na cabeça. Você vai falar com o departamento de educação, vai falar com o secretário de educação sobre o buraco na rua? Não é da pasta dele. Ele falou, olha, eu não entendo nada disso, você desculpa, vai lá na prefeitura, né? Você vai falar com o secretário de saúde? Também não, você vai falar com quem? Com o secretário de obras, né? Ou você vai procurar um vereador, o vereador vai procurar o secretário de obras, da mesma coisa. Cada cor tem a sua vibração, tem a sua sintonia, tem o seu assunto especial, né? Que nem a Letícia falou, amarelo. O assunto do amarelo é estudo, é intelectualidade, é conhecimento, informação, divulgação, por exemplo. E isso não está só na magia, por exemplo, você vê isso em todos os lugares. Você vai entrar numa loja de roupinhas de bebê, feminina. É tudo rosinha e tal, passa aquela ideia. Você entra em lojas de fast food, por exemplo, é muito laranja, vermelho, amarelo. Dá fome. É coisas que ativa, né, a fome. Então, assim, o marketing é isso também. Ele faz um jogo com a cromoterapia, isso. Sabe? Então, não é coisa, isso é coisa... Não. É magia, ciência, mas é ciência, gente, sabe? É ciência. Então as pessoas têm que parar de falar que tudo é macumba, entendeu? Pode observar. Vela vermelha, macumba. Não é, sabe? Isso tá em todos os lugares, sabe? É a vibração da cor. Quando a gente veste uma roupa,
de determinada cor, a gente está passando aquela vibração, queira ou não, ou acredite Sim. ou não. O pessoal usa muito isso na virada do ano, né? Qual é a cor Sim. da virada, que tem a ver com o regente, planeta regente. Observa, você vai em restaurantes, né? McDonald's, por exemplo, que cor que é? Vermelho, o logo dele, né? O interior é vermelho. Por quê? Porque o vermelho, ele é do sangue, é a cor do sangue, né? É a cor da vida. O alimento é básico para a vida, gente. Você pode não pensar, não estudar, não saber nada. Para você se manter vivo, você tem que comer, né? Então o vermelho dá fome, da ansiedade, né? Da agitação, da nervosismo, da coragem nas pessoas. Então assim, por exemplo, se a pessoa está meio apática, muito lá desligada, sem energia, põe uma roupa vermelha, né? Acende uma vela vermelha. Eu já dormi no ambiente amarelo, amarelão todo, do teto, Não tudo dói. amarelo, aquele amarelão. Eu já dormi tão mal, aliás, eu nem dormi, Não né? relaxa. Eu não sei, eu me senti mal depois que eu pensei, eu acho que essa coisa amarela, assim, não tá Fica funcionando pensando, legal, né? A coisa fica, sabe? sabe? Azulzinho, branco, lilás, tem cores que são relaxantes. Imagina dormir no amarelo, no laranja, no vermelhão, assim, Não, botar para no seu dormir quarto. é o escuro. Não dá, gente. Para dormir é o escuro, gente, é o negro, tá? Ah, mas preto? Não, né? Gente, os padres antigos usavam a batina preta. Eu tô falando Né? da cor do quarto, assim. Ah, não, a cor do quarto é bom. Mas para dormir é bom apagar a luz, é o escuro, né? Sim. Dizem que é na escuridão da noite que a gente consegue ver as luzes das estrelas, né? É exatamente por causa do silêncio entre as notas que a gente consegue ouvir uma música. Imagina uma música, se não tiver silêncio, você não ouve. Sabe? Não tem ritmo, não tem melodia, tá? Então assim, não tem cor ruim, né? Porque às vezes as pessoas acham que o preto é cor ruim, terrível, né? De mago negro. Não, não é, gente. Tem gente que Não fala, é. nossa, Para anda muito com de isso. preto. Gente, é de propósito, sabe? Pra mim o preto é muita... depende de onde eu vou, sabe? Se eu vou num lugar, um ambiente cheio de gente, eu vou usar preto. Tem dias que eu tô precisando usar outra cor, tem dias que eu tô precisando de energia, eu uso vermelho. Eu sou totalmente da cromoterapia. Só que as pessoas não entendem. Então eu já nem falo mais nada. Tá bom, entendeu? Mas quem me conhece realmente sabe que eu sou totalmente adepta à cromoterapia. Gente, a Joyce está me dizendo aqui na minha linha do tempo que está picando o vídeo. Desculpa, é configuração, a gente está cada vez tentando melhorar mais, ficar melhor, né? E a gente está aprendendo, tá? Nessa história toda. Então, assim, como sempre, eu vou fazer uma edição do vídeo, vou postar lá no YouTube, se alguma coisa não ficar clara, tá? Depois vocês podem assistir, pegar as partes que mais possam parecer interessantes. A gente pede desculpa, a gente está se adaptando e aprendendo. A gente vai Obrigado pela dica, viu, querido? A gente vai colocar lá no YouTube se tiver alguma parte que não pegou, tá? É. Oi, Lúcia! Oi, Sol! E a gente tá também na minha linha e a gente tá na linha dele. Isso, então são nós duas estamos nas duas linhas gravações. do tempo, são Aí duas. é que for melhor, a gente vai colocar lá no YouTube se você tiver Isso. perdido alguma coisa, tá? Depois eu vou postar na minha linha também. O que você for. O vídeo editado e postado no bonitinho. YouTube. A gente Tá posta bom, o link. Gente, então, olha, voltando, em magia usa-se muito isso, olha, branco por baixo, por contato com a pele, porque o branco é a cor da luz, né, da limpeza. Então representa, em contato com o corpo, representa a nossa limpeza de alma, de perispírito, a nossa energia. O preto por cima é para nos proteger, o preto ele fecha, tá? Ele protege a gente de influências negativas que possam atrapalhar o trabalho do magista, né? Possam atrapalhar aquela pessoa que está em ação usando as leis cósmicas. Na verdade, a gente recebe energia negativa o tempo todo, né? Em tese, a gente poderia usar todos os dias, mas aí a pessoa, nossa, usando todo dia roupa preta. Isso acontece que comigo coisa direto. horrorosa, é urubu, sabe? Volto a falar, os padres de antigamente, todos usavam a batina preta. Não ou são não? os padres, os juízes usam.
os juízes, os advogados. Aliás, tem que usar, porque é o tanto de energia negativa que os médicos chineses, eles usam o preto. Os policiais também. Não, policial nem sempre, depende. Aquele da polícia, tem polícia que é... Polícia Federal. Tarja preta. Aqueles lá do BOP. Tem várias polícias que eu já vi que usam preto. Tá joia, a Joyce disse que melhorou lá. Obrigadão, querida. E por exemplo, o vermelho, eu sempre falo isso, né? Os vermelhos são os que vão na frente, os socorristas são os vermelhos. Corpo sangue, de bombeiro, é o que mexe com a galera. O vermelho é a urgência, gente. A urgência. É aquela coisa de uma vibração mais baixa. Não que seja ruim necessariamente, mas às vezes nós precisamos, né? Uma pessoa que trabalha com trabalho braçal, por exemplo, ele precisa do vermelho, né? A pessoa que está apática, como está desanimada, né? Precisa do vermelho, ok? Agora, uma pessoa que já é agitada, que já é nervosa, que já é irritada, aí não, tem o melhor é o azul, né? Que acalma, né? Uma coisa mais tranquila. Mas geralmente existe uma tendência, as pessoas que são agitadas, elas colocam o vermelho e não entendem isso e agitam mais ainda, existe uma tendência. É que elas vão por aquilo que elas estão em sintonia, né? As pessoas gostam daquilo que elas, o meio que ela está harmônica, que ela já está acostumada e tal. Mas aí ela não cresce, não evolui, não desenvolve. É sempre importante a gente entender isso. Olha, isso que eu estou falando para vocês já é um conhecimento mínimo, básico das leis cósmicas. E já é magia. Magia. Né? Então assim, voltando. Botar uma galinha preta morta na encruzilhada com vela preta é magia negra? Não necessariamente, depende da intenção da pessoa. Mas não ficou claro para mim, Juarez, como assim intenção? Tá, imagina, por exemplo, que uma moça gosta de um rapaz, aí ela quer esse rapaz para ela quer namorar, né? E ela vai numa igreja, numa catedral, né, lá em Roma, né, acende uma vela. Qual é que é o santo do casamento? Santo Antônio, né? Pro Santo Antônio, fala, seu Santo Antônio, faz o fulano gostar de mim. Aí eu acho que põe ele de cabeça pra baixo, passa no mel. Tem um lance assim, eu não entendo. Isso é feitiço, galera. Né? Mas a mesma coisa dessa vela que eu estou falando, é feitiço também. E isso é magia negra, porque ela está tirando o livre-arbítrio da outra pessoa. Isso é magia. Você está obrigando a outra pessoa a ficar com você. Sabe, sei lá, se é o destino dela, se ela quer ficar com você realmente. Então magia negra, a magia, ela é magia, ok? Isso que eu expliquei. Magia negra é você usar o seu conhecimento das leis cósmicas, tirando o livre-arbítrio, o direito das outras pessoas. Sendo egoísta. Sendo egoísta. Até porque você não sabe as consequências. Às vezes essa moça que fez essa magia negra, seja com galinha, seja com amarração lá com coração de boi, ou seja na catedral, dali um mês, se ela não fizesse isso, ela ia encontrar o amor da vida dela. Agora que ela fez essa magia, ela acabou com a vida do cara e com a vida dela. Amarrou todo mundo. Atrapalhou, desviou tudo, gente, prejudicou tudo. Isso é que não pode, isso que é magia negra. Entende? Não é a roupagem, não é a forma, tá? Então, às vezes, para uma pessoa que está apática, ela está precisando de energia, ela está precisando tomar uma decisão, resolver a vida dela, ela procurar uma pessoa que trabalhe, né, por exemplo, com banda, com candomblé, e que vai haver um sacrifício de um animal, tá, não é magia negra. Ela pode fazer diferente? Pode. Porque a simbologia não é só de sangue. Você pode usar a vela vermelha, você pode usar uma roupa vermelha, você pode usar uma peça de ferro, né, que é o conhecimento das leis cósmicas, o ferro está ligado com isso, tá certo? Então, Juliana, assim, Carla, Marina... Não se deixe levar pelas aparências. Tem muito lobo em pele de cordeiro, pessoa que se apresenta como seu amigo e não é a maior traíra. Fala mal de você pelas costas, né?
Então, assim, não é a aparência que define o que é magia branca, o que é magia negra. Tem muita gente que tem raiva, ódio, essas coisas, que fazem magia sem precisar acender vela nenhuma, sem precisar matar nada, gente. Já conheci várias pessoas que fazem magia através do pensamento. O pensamento é tão firme, tão firme, tão firme, que prejudica, que deseja o mal e prejudica outra pessoa. Tá fazendo magia negra? Tá, não tá usando elemento nenhum, só a própria cabeça, mas tá fazendo mal pros outros. Olha, e pra si mesmo, né? O vermelho, ele serve pra defesa da gente também, né? Pra gente se defender. Isso. Pode ver que tem muito vermelho em coisas de militarismo, né? De agressão, de violência e tal, né? E que a Letícia falou, tem gente que é tão ruim que tem aquele olhar seca pimenteira. Tem uma expressão popular. Oi, a pimenta, ela faz isso, pode ver. O pessoal orienta, o pessoal que mexe com ela, o pessoal da Umbanda, eles usam a pimenta como defesa. Mas tem gente que pode ser tão ruim que ele seca a pimenteira. Jesus. O banho de pimenta, pra quem tá. O pessoal fala de que é inveja, essas coisas. Banho de pimenta. Mas cuidado, que tem o outro lado da moeda que é afrodisíaco também. Então depois a gente conversa sobre isso. Não, mas isso serve. Se a pessoa tá impotente, né? Se a pessoa tá sem pique sexual, entendeu? A pimenta, o vermelho, é adequado. Sim, e também pra proteção. Tá? Então, para atividade ou ativação, pimenta, legal, tá? Depois a gente pode conversar mais sobre isso, se vocês quiserem. Então, assim, a gente tem, né, o nível mais básico de magia, por exemplo, mais material, mais concreto, que exige menos conhecimento, menos preparo, menos informação e menos consciência, que é essa questão anímica, né, que usa os animais. Geralmente, isso é tradicional de civilizações mais antigas, menos evoluídas, né? Agora, você vai passando, você vai subindo os níveis, né? Até chegar no nível mais elevado de magia, que seria a teurgia. O que é teurgia? É você... Deus é Deus, né? Ou seja, você leva a magia com os deuses. A gente não está acostumado a usar muito esse termo de Deus, é mais fácil entender que a magia é com os anjos, tá? Das hierarquias angélicas. Aí a gente tem o contato lá com as hierarquias angélicas, eles sabem, melhor, a gente sabe a que anjo, a gente tem que saber a que anjo que a gente vai recorrer para determinado assunto. Não adianta, de novo, não adianta você procurar lá o secretário de saúde para resolver um problema de buraco na sua rua. Não. Mesma coisa na parte espiritual. Certo? Você tem que saber, e para saber você tem que estudar. E aonde você encontra esse conhecimento, Juarez? Angelologia, que vem da Cabala ou Cabalá. Sabe a árvore da vida? Lá tem, né, as hierarquias angélicas, os coros angélicos. Aí você tem o nome do chefe do coro, quem é o chefão, quem é que manda lá, né? Você tem o nome, às vezes, dos anjos. Você vai saber quais são as funções, quais são os atributos, quais são os mistérios que esses anjos regem e são capazes de fazer. Não adianta você pedir uma coisa que não está na alçada dele. Agora, um detalhe, né? Quando você vai falar com um anjo, você não precisa falar muito, você não precisa explicar muito, porque ele sabe de você. Ele vai saber o que você quer, o que você precisa, o que você tem direito e o que está dentro do seu karma. Tá? Então, ele pode te atender ou não de acordo com isso tudo. Porque às vezes você tem direito, sabe? Mas não é adequado. Você tem que passar aquilo, você tem que vivenciar para adquirir conhecimento. Olha o respeito, olha de novo, ó, o livre-arbítrio da pessoa. Mesmo você pedindo, ele vai olhar e falar, tá. E vai guardar. Então você pode fazer uma oração e ela não ser atendida, gente. Não porque você não tem mérito, não porque Deus não escutou você, ou os deuses ou os anjos não escutaram você. É que tipo, espera, calma, você tem que aprender algumas coisas. Para lá na frente você degustar melhor isso. É que nem um filho, às vezes quando pede uma coisa para o pai, né? O pai fala, não, aprende um pouquinho aí, tem um pouco mais de maturidade, depois eu te dou o carro. Agora não. A Elisa tá falando, me lembrou da mesa, lembra? Eu também lembrei, na hora que você entrou, ele tava falando de anjo, eu lembrei, aí eu falei, ó, Elisa, anjo, mesa radiônica, tudo a ver. Oi, Adriano, Luciane, tudo bem, gente? A Elisa entrou na hora que você tava falando dos anjos.
Legal, a mesa radiônica, por exemplo, é uma forma de magia. É uma forma de magia, inclusive a magia do futuro, da Era de Aquários, que você trabalha com símbolos. Né? A Elisa trabalha com a mesa. Símbolos e cores, né? Na mesa tem símbolos e cores e nomes e formas, né? Olha, nomes, cores, formas, é mais do plano mental. Olha, você saiu do físico, saiu do emocional, você está no mental, ok? Tá? Você já está trabalhando com outro nível de magia. Mas toda magia, como eu falei, tem seus desdobramentos, as suas consequências. Por isso tem que saber muito bem o que vai fazer, por que vai fazer, como que vai fazer e quais os desdobramentos daquilo, sabe? Por exemplo, existe uma técnica conhecida como tela mental, não sei se vocês conhecem, né? A pessoa todo dia marca uma hora e tal e fica meditando e imaginando, usando a sua criatividade, tá? Para uma coisa que ela queira. Então ela fica imaginando aquilo, fica imaginando aquilo, fica imaginando aquilo, um dia, 2 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 5 anos, tá? Isso funciona. Só que se ela faz isso, isso é um tipo de feitiço. E o custo disso? Ela não se preocupou. Tudo tem um custo. Lavoisier, né? Na ciência já falou, no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu conheço 2 casos, né, desse sentido. Um casal fez essa tela mental. Porque eles queriam a casa própria, né, o sonho da casa própria. Fizeram. Ok. No momento que eles estavam entrando na casa, finalmente conseguiram, entrando na casa, o filho deles sofreu um acidente e morreu. Tá? Um outro caso, também um casal, né, se esforçou, olha, viveram a vida para construir a casa, muito linda, eu tive lá, sabe, tijolinho à vista, um sobrado maravilhoso, olha, sofreram o cão, era um casal que se amava, que se dava bem, trabalharam tudo, viveram para construir a casa. Quando a casa ficou pronta, acabou o casamento. Né? Acabou o lar. A casa existia. O lar, a família, acabou. Então, cuidado com tudo que você fica pedindo. Sabe? Então a gente tem que ter muita parcimônia, tem que ter muita consciência e sempre lembrar, tudo tem um custo. Você está disposto a pagar o custo? Você sabe o que vai te custar aquilo? Né? Por isso que o meu mestre falou, quem mais sabe de magia, menos usa. Por quê? Porque a vida é sábia, sabe? A vida é sábia, Deus vai nos levando, nos orientando. A vida já é a própria magia, o viver já é a própria magia. Volta àquela simbologia do começo, remédio, você deve tomar remédio todo dia? Não, toma remédio só quando precisa. Certo? Só quando precisa. Ou então, em algum momento, por exemplo, a pessoa, não, eu vou fazer, eu preciso de energia, eu vou fazer tal coisa, eu preciso, nesse momento eu não vou tomar todo dia, então toma um energético, ela toma naquele dia, naquela hora para fazer aquela coisa, beleza, ponto. Né? Pontual, sabendo que o energético é uma bomba, né? Que isso pode prejudicar ela. Mesmo que você não toma nada, né? Você fazer um exercício, um esforço físico muito grande, não é adequado, sem tomar nada, não é adequado. Você pode ter um estiramento muscular, você pode ter um problema muscular, né, orgânico qualquer. A Letícia sabe, um dia ela teve um amigo nosso que veio aqui, e ele fez a gente caminhar um longo, coisa que a gente não está acostumado, a gente é sedentário, né? A gente debaixo de sol quente, debaixo de sol quente, e a Letícia teve repercussões da caminhada que fez lá na cachoeira. Ela era sedentária, não sabe ainda. Ela teve repercussões orgânicas, né? Menstruei fora de época por causa do sol quente do exercício, excesso de exercício. Não, mas isso tem. Às vezes eu não faço tanto aquecimento e aí os meus músculos estendem e aí eu fico com o músculo todo dolorido, né? Eu não sou. Você é sedentário, eu faço exercício no mínimo 3 vezes por semana. Dançarina tem que se exercitar. Fala, Alcides, beleza? Gente, deu 6 horas aqui, o pessoal vai fazer a meditação. Eu só quero encerrar com uma chave, que é a chave mais importante
para o sucesso de todo o processo de magia, tá? Que é o tema de um futuro, de uma futura transmissão que nós vamos fazer, a futura live, que é o salto quântico. E eu já falei na live de ontem e talvez na de anteontem, que é a união entre coração e cérebro, entre sentimento e razão. Os dois têm que estar juntos para que a gente possa ter sucesso no ato de magia. Se você fizer uma coisa de magia, a cabeça lá em cima, não, eu vou seguir, todo mundo faz, eu vou seguir, mas não estou nem aí, eu estou pensando, não vai ter resultado, esquece, não vai, não vai. Você tem que estar com a sua mente focada, você tem que estar sabendo por que você está usando aquela cor, aquele instrumento, naquela hora, com aquele nome, tá? Não adianta. E mesma coisa se você não tiver um sentimento focado, se você tiver em dúvida, não sei, eu vou fazer direitinho, eu vou seguir o que o Juarez falou e tal, mas eu não sinto, eu acho que não está muito legal. Não, mas me falava, não hesite, se você hesitar, já deu errado. Ou então você ficar em dúvida, será que vai dar certo? Aí eu não quiser. Isso é hesitar, né? Não vai dar, não vai. Não vai. Eu tive alunas no passado que eu ensinava como faria a coisa direitinho, elas falavam, mas pode fazer diferente? Pode, pode. Pode fazer em outro horário? Pode. Né? Agora, quando você começa a se desviar das leis cósmicas, das coisas, né? É que nem eu falei, por exemplo, a pessoa precisa de energia. O ideal é usar o vermelho. Mas pode usar o rosa? Pode. Não vai ser tão forte quanto o vermelho. Pode, não vai fazer mal, né? Mas depois a pessoa quer que tenha resultado. Eu fiz, não funcionou não. Sabe? Não é assim, né? Então, olha, tem que saber as leis cósmicas, unir a emoção, o sentimento com a razão, com o pensamento, né? A arte com a técnica. Tem que estar focado numa coisa só, para que aquilo seja efetivo, para que a coisa aconteça de fato e de verdade. E lembre-se sempre em termos de magia, tudo tem consequências, tudo tem desdobramento. Você sabe qual é o custo? Está disposto a pagar por isso? Né? E lembre-se, a magia para ser branca tem que respeitar a liberdade da outra pessoa, a consciência dela, o direito dela e o karma dela, ok? Senão não vai ser branca nunca. Isso. Gente, então a gente encerra aqui, muito obrigado, tá? Voltamos segunda-feira. Isso. Segunda-feira o tema vai ser, a Joyce que pediu, ela sugeriu, né, ontem, o tema vai ser futuro do Brasil pela visão astrológica, pela astrologia. Eu vou fazer um estudo, vou fazer um trabalho e segunda-feira eu apresento para vocês o resumo desse estudo, né, pela astrologia, qual vai ser o futuro do Brasil. Ok? Lógico, o futuro, que a ideia é esse ano, até o final do ano, né? Também não adianta jogar muito lá para frente, agora, né? sim. A médio prazo. Então, segunda-feira, às 5 horas, 17 horas, voltamos aqui e pode dar as sugestões de vocês aí, tá? Então... Nós estamos aqui para isso, bater papo e trocar conhecimentos e informações, beleza? Isso. Beijão a todos. Bom fim de semana de quarentena. Abraço. Não saiam de casa. E até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.